E aí Deus, no nosso tempo, Ele não tem dito, Ele tem gritado para todo mundo ouvir, dizendo: eu estou aqui, eu quero que vocês sintam esse novo viver. Olha para mim. Até mesmo uma coisa assim, desesperado. Quem tem uma pessoa paraplégica, tetraplégica dentro de casa, vocês não fazem ideia o desespero que é. E aí vem uma médica, vem o Facebook, mostra uma foto com uma cruz. Vocês não têm noção o que está virando isso. Esperança. Semana passada, eu já falei um pouquinho antes aqui no culto, nós ouvimos que nós somos pecadores, né? Eu não sou um pecador porque eu faço pecado. Não, isso já é meu. Eu falei até que eu já nasço, né, com isso, é hereditário. E aí a gente pode escolher viver como no pecado, fazendo pecados, ou em ser separado de Deus, ou escolher viver o amor em Jesus Cristo, que nos perdoa e nos dá uma nova vida. E aí eu falei, agora eu vou parar a pregação, porque nós continuamos semana que vem. Porque eu já sabia que era João, capítulo 3, do versículo 1 até o 17. E eu quero que vocês imaginem essa cena. Só alguns detalhes antes. O Nicodemos, ele vai procurar Jesus à noite. Não é igual hoje, nos nossos dias, que as pessoas saíam de noite para comer um lanche, para ir fazer visita. Não. De noite não tinha iluminação, era perigoso e eles ficavam em casa. Mas então tem a ideia mesmo de não ser visto, tá? Por isso que o Nicodemos provavelmente foi procurar Jesus à noite para conversar. Ele não era qualquer pessoa, ele era alguém importante na época, né? Ele era um pouco diferente, mas poderia ser talvez os vereadores, né? É que a religião e as lideranças governamentais eram juntas, né? Então tinha o Império Romano que mandava e os sacerdotes, então, que literalmente executava, né? E ele é um dessa turma, assim, que quando ele passava, estavam os seguranças do lado, né? O senhor Nicodemos, né? Só que ele vinha acompanhando, ele já sabia quem era Jesus, já viu que tinha alguma coisa diferente, e porque isso fica muito claro no texto. Então eu vou ler rapidinho, né? Tentem imaginar a cena, que são 17 versículos ali, mas eu acredito que até já é conhecido. Então, Novo Testamento, página 78, João 3, do versículo 1 até o 17. E assim diz, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus, um dos mais importantes do povo. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, mestre, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E perguntou Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer da segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido na carne é da carne, e o que é nascido do Espírito é do Espírito. Não te admires que eu te dizer, importai-vos nascer de novo. Versículo 8, o vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade te digo, que nós dissemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratado de coisas terrenas, não se credes, como crereis se for falar das celestiais.
Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que há de descer e saber o Filho do Homem, que está no céu. E de modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que crer tenha a vida eterna. E aí vem o versículo 16, que vocês conhecem de cor. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então daí o texto continua, mas nós paramos essa história do Nicodemos aqui. Acredito que é conhecido esse texto, né? Mas ele traz algumas coisas que eu acho bem importante. E aí eu não vou fazer algo, nossa, nunca escutei isso. Não, isso é evangelho puro e simples. E não é para melhorar ele, não. Jesus já fez perfeito. Por isso, eu estava pensando, né, como é que, já que ia ter o jubileu, né, nessa caminhada de batismo, confirmação, 65 anos de caminhada, eu lembrei de uma história que eu li uma vez, um quadrinho, eu achei bem legal. Uma vez tinha um parque lá na Europa, acho que na Inglaterra ou Reino Unido, não lembro. E aí lá tem os guardas florestais, né, para ajudar as pessoas. E aí, igual aqui, a gente tem as trilhas no meio do mato, né? Então as pessoas vinham sempre conversar com aquele guarda que conhecia o lugar. E vocês sabem qual era a pergunta que eles mais ouviam? Faziam? Ele mais ouvia? Então tinha uma trilha. Se você vai fazer uma trilha, o que você pergunta? Eles nunca fizeram trilha? A juventude tem feito trilha. Então, só não tem guarda florestal. A pergunta que ele mais ouvia é: quanto tempo dura a trilha? Não é onde começa, onde é a trilha. É quanto tempo dura. Tá, então a trilha, eu acho que é ali, né? Mas então quanto tempo ela dura? E isso me fez lembrar do texto de Nicodemos. Na verdade, ao contrário, o texto de Nicodemos me fez lembrar dessa história. Porque aqui, Jesus, como eu falei depois do texto de Romanos, ele está dizendo, olha, tem uns que nascem da carne e já estão condenados à morte. Mas eis que Jesus traz uma nova vida. E você com isso está ganhando, sendo presenteado pela libertação dos teus pecados por uma nova vida. Então, o nascer de novo. E aí a gente quer perguntar quanto tempo leva isso? Pergunta para as 3 que estavam aqui se elas querem morrer. E aí? Vocês querem morrer? Não! Ainda mais que eu vi assim, né? Gael nascendo a Elisa pensando, né? O sobrinho neto, bisneto, né? Não, se Deus quiser levar, a gente aceita, mas não quero morrer agora, não. Né? A Dete lá com a família toda, não, tem tanta coisa para viver ainda, né? E que eu vou falar da Nilva, então, né? Não, é coisa boa, tá com os meus irmãos aqui. Não quero morrer, não. E é mais ou menos isso, a conversa do Nicodemos com Jesus. Olha, Nicodemos, você conhece tudo de Bíblia. Ele era literalmente um dos chefes, sacerdotes do templo. Você sabe tudo isso. Só que você esqueceu de viver isso. O nosso Deus não é um Deus que é de escola, de conhecimento. Ele é um Deus de experiência, de caminhada, de viver junto, de chorar junto, de se colocar ao lado. Eu já falei isso também um pouco antes, né? Sabe? O nosso Deus, diferente do que as pessoas têm dito, lá na igreja a gente vai para encontrar Deus. E Jesus dizendo, não, o vento sopra onde Ele quer. Assim é o Espírito de Deus. Onde você estiver, você pode, sentir a presença dEle. Por isso que eu também brinquei antes, né? Levantem quem foi, de alguma forma, né, influenciado pela fé das 3. Sabe? A gente está vivendo, e se a gente vive no amor de Deus, isso vai indo assim que a gente nem percebe. Só que o Nicodemos estava lá dentro da igreja todos os dias,
e não percebia que Deus estava com ele, mas queria agir através dele. E aí talvez, e aí é uma coisa triste dos nossos dias, né? Olha em volta. Por isso que eu também comecei puxando a orelha, né? Nós estamos no 11º dia. O que você já fez no tempo de Quaresma? Nem vou pensar nas pessoas fora da igreja, não. Né? Quanto tempo leva isso? O que eu mais escuto, né? Pastora, tem reunião, mas vai ser rápido? Não estou justificando, tá? É porque a gente tem vários compromissos. A gente vai viajar, a gente tem hora marcada, ainda mais você vai de avião, né? Voo tal, hora tal, e volta no voo tal, hora tal. Quando vocês iam visitar a OPA e a OMA? De carro, né? Charrete, não sei chegar nesse ponto. Tinha hora para ir embora? O máximo quem tinha vaca tinha que chegar antes de tirar leite. Não porque queria ir embora, porque as vacas, os vizinhos reclamam, né? Porque elas querem comer. Sabe, o nosso tempo mudou muito, por isso que esse texto é tão relativo e tão reverente para os dias de hoje. Quanto tempo dura? E aí, a gente vira para o lado de Jesus Cristo, Nicodemos, Elisa, né, Nilva, Dete, dura toda uma vida. E não só uma vida, uma vida eterna. Eu terminei perguntando, né, olhando para o Gael, o último batismo, para o Arthur, o último confirmado, quanta coisa vai acontecer a partir da vida de fé deles? Vocês conseguem enumerar? A gente pode sugerir, né? A princípio, desculpa, né, aos pais do Gael, mas a ideia é ele nos enterrar, né? Tipo, então, os despedidos dos pais. Né? Então, isso é uma coisa que pode dizer, olha, provavelmente ele vai ter que se despedir dos pais. E Deus vai estar cuidando dele. Vai entrar na faculdade, quem está na faculdade, assim, difícil, mas Deus vai sustentar. A gente pode dar algumas dicas, né? Vai escorrer as esposas, né? São 2 meninos, né? Poxa, que bom, né? Deus é fiel para me dar uma esposa, né? Então a gente pode sugerir coisas que vão acontecer na vida deles. Mas é na confiança e na certeza, porque Deus foi fiel conosco. E aí o texto ele continua dizendo assim, Jesus, eu não estou entendendo, porque esse negócio é muito diferente. E é mesmo. Olha os nossos dias. Esses dias eu estava numa reunião, as pessoas já estavam falando do Natal. E era entre pastores. Assim, gente, parou, acabei de voltar das férias, vamos deixar o Natal para depois do Dia dos Pais, pelo menos. Entende? Está tudo muito acelerado, está tudo muito assim, ó, é para ontem, vai durar 1 hora. Né? Pô, tô indo visitar, eu vejo com tristeza assim, não, pastor, esse final de semana eu vou visitar meus pais, porque eu tenho que visitar meus pais. Opa, peraí, vai e aproveita a viagem, não cronometra o tempo. E aí Jesus, dentro desse texto, vai dizer assim, olha, a viagem é maravilhosa, mas é necessário fazer escolhas. E aí a gente usa o mapa, né? A gente vai ver que ele vai dizer qual é a situação. E aí eu acho tão bonito porque nós, diante da nossa fé, nós respondemos ela também. Tem o certo e o errado. A vida e a morte. O que é que vocês escolhem? E Jesus diz claramente para Nicodemos. Nicodemos, se tu está no caminho certo, você já conhece a Bíblia. Agora começa a usar ela dentro do teu dia. Começa a informar, a avisar quem está indo junto com você na viagem, chamando para caminhar contigo. E aí o Nicodemos piorou a situação para ele, né? Porque se antes era nascer de novo, agora então eu tenho que seguir o Espírito Santo que ele nem tinha ainda e nós já temos. Aí ele falou assim, não. E aí Jesus falou bem claramente, arrependam-se. É necessário deixar para trás. Essa nova trilha é nova vida. E aí a gente escolhe
e deixa para trás, porque isso Jesus ele acaba então resolvendo. Eu estava pensando justamente nessa história. E aí eu lembrei de uma coisa que aconteceu então, essa semana. Não sei se vocês já prestaram atenção, mas nós tivemos uma situação bem legal. Sumiu o que eu tinha anotado aqui. Não sei o que aconteceu. Não achei. Não achei não. Nessa semana que passou, dia 23, eu vi uma reportagem bem legal. Não sei se vocês viram que agora está sendo desenvolvida uma substância, está sendo desenvolvida uma pesquisa toda para pessoas tetraplégicas voltarem a ter os movimentos. Vocês estão acompanhando isso? Eu conheço várias pessoas que sofreram um acidente e deixaram de literalmente viver. Né? Elas estão ali deitadas ou sentadas numa cadeira e praticamente só falam, e algumas até com dificuldade. E aí então, essa pesquisadora, eu tinha tudo anotado aqui, sumiu tudo no meu celular, depois eu acho, eu mando lá no grupo. Ela fez uma entrevista na Roda Viva, e vocês podem olhar, tá lá para todo mundo ver, mas teve uma parte bem interessante, onde um dos entrevistadores disse assim: olha, doutora, eu não vou parafrasear, tá? O pessoal da internet depois olha a pesquisa. Eu não acho muito saudável ser divulgado que a proteína que você está desenvolvendo, ela tem o formato de cruz. Vocês viram isso? O Facebook apareceu bastante, né? E ela riu. Ela disse assim: olha, eu não posso mudar o formato dela, porque esse é o formato dela mesmo. Né? E aí a pergunta daquele entrevistador seguiu pelo... Olha, ele dando a entender assim, ciência é uma coisa e fé é outra. Não sei se chegaram a ver isso. E aí ela vai responder assim: olha, eu sou cientista, eu tenho todos os conhecimentos, né, básicos de ciência, ela vai expor isso dentro da vida dela, o que significa ser cientista, mas ao final ela vai dizer assim: os seres humanos não são feitos só de ciência. Eu tinha deixado certinho para não dizer errado, né? Mas eu perdi. E aí ela dá a entender, diz assim: olha, a ciência, eu sei até onde é a fronteira da ciência. Então até aqui eu como cientista vou. Mas os seres humanos não vão até a fronteira da ciência. Ele vai além, né? Ela dá a entender assim. Eu achei tão bonito isso, porque Deus se revelou para Nicodemos, dizendo: Nicodemos, eu tenho uma nova vida, eu tenho uma nova vida, trilha, eu tenho um novo caminhar contigo. Mas para isso você tem que deixar as coisas para trás, tem que nascer de novo. E aí Deus, no nosso tempo, Ele não tem dito, Ele tem gritado para todo mundo ouvir, dizendo: eu estou aqui, eu quero que vocês sintam esse novo viver. Olha para mim. Até mesmo uma coisa assim, desesperado. Quem tem uma pessoa paraplégica, tetraplégica dentro de casa, vocês não fazem ideia o desespero que é. E aí vem uma médica, vem o Facebook, mostra uma foto com uma cruz. Vocês não têm noção o que está virando isso. Esperança. Fé. Eu vivo falando que fé é confiança. Fé é certeza, é convicção. Mas também é esperar. Algo bom. A gente não espera algo ruim. Esperança. Fé tem a ver com esperança. E novamente Deus está dizendo assim: eu estou aqui. Eu quero dar algo novo. E aí por isso, esse algo novo, no nosso caso, tem nome e sobrenome. Jesus Cristo. E por quê? Porque Ele morreu por nós. Segunda semana de Quaresma é um convite para você lembrar quem você é sem o sim para Deus. É para você tentar imaginar como é a tua vida igual de Nicodemos. Pensando só quanto tempo eu tenho. E esquecendo então de um Deus que diz: eu te dou tudo.
Vamos aproveitar juntos, né? Compartilhando esse amor com as pessoas. E aí a gente não sobrevive, a gente vive. Que Deus de verdade possa continuar nos abençoando, nos mostrando em cada detalhe que vale a pena dizer: Senhor, sim, eu quero caminhar contigo hoje. Não sei se por 65, não, vamos para os 90 agora, né? Pensando nas minhas de confirmação aqui. Vamos para os 90 anos de confirmado? Morrer com 104 anos tá beleza, né? Ou vocês não falaram amém? Vocês não querem morrer com 104 anos? Não, brincadeira. Mas sabe, a cada dia que Deus permite a gente poder viver. E viver nessa certeza de um Deus que vai conosco e tem sempre algo maravilhoso. Vida e não morte. Se preparem. Vou parar por aqui porque a terceira semana, então, como é que a gente vive os nossos dias? Né? Depois do arrependimento, depois de sentir Deus cuidando, conduzindo a partir do amor dele, do Espírito Santo que vai conosco, essa é a semana que vem. Então, preparem-se para a terceira semana de Quaresma e que sim, vocês possam escolher viver a promessa de Deus para a vida de vocês, que transforma. Que assim seja. Amém.